Cursos Leal. Básico 2 de Espiritismo. Aula 16. Prece de abertura. Senhor, dá-nos tua inspiração na aula de hoje, para que possamos assimilar os ensinamentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Preparação de ambiente. Livro Religião dos Espíritos. Tempo e serviço. Tempo e serviço. Terminando as tarefas de cada dia, podes perfeitamente efetuar o balanço das próprias horas. Tempo de higiene. Conheceste os mais finos produtos da asepsia necessária ao teu conforto. Tempo de lanche. Conheceste o café mais saboroso ou o leite mais puro. Tempo de dever. Conheceste os melhores cálculos e as técnicas mais justas, valorizando o próprio interesse ou mecanizando as próprias atividades. Tempo de refeição. Conheceste os acépees mais agradáveis ao paladar. Tempo de conversa. Conheceste pessoas e problemas, assuntos e comentários, convites e propostas que ainda agora te batem mentalmente às portas do espírito. Tempo de distração. Tempo de leitura. Conheceste noticiários e livros, escolhendo reportagens e autores que mais te alimentem as emoções. Tempo de repouso. Conheceste os mais adequados processos de descansar, preferindo leitos ou poltronas, redes generosas ou bancos acolhedores ao ar livre. Conheceste, assim, algo de tudo o que representa conforto e segurança, rotina e convenção no caminho diário. Entretanto, fazendo o inventário de teus impulsos e palavras, movimentos e ações, recorda que a lei divina te conhece igualmente, não por teu nome, nem pelo espaço que ocupas, não por teu título, nem pelos direitos que te competem, não por tua crença religiosa, nem pelo consolo que ela te dá, não pela extensão dos teus dias, nem por teu grupo doméstico. E como a divina bondade te deixa livre para fazer o bem como queiras, onde queiras e quando queiras, depende de ti limitar o repouso, olvidar o que seja inútil e evitar o que prejudica, a fim de atenderes em regime de ação constante ao serviço do bem, e seres assim mais amplamente conhecido e naturalmente credenciado diante da lei de Deus. Bom, esse capítulo 91, Tempo e Serviço, ele faz alusão à questão 683 do Livro dos Espíritos, que a questão fala assim: qual o limite do trabalho? E a resposta dos espíritos é o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. E é isso o que fala esse capítulo Tempo e Serviço. Ele fala que a gente conhece, principalmente hoje em dia, as mais altas comodidades e todas as automações de serviços, né? Às vezes coisas que levavam muito tempo, hoje levam menos tempo. Por exemplo, a máquina de lavar, né? Quando a gente lavava roupa, hoje em dia a gente coloca na máquina de lavar, lava mais rapidamente. A gente pode deixar a máquina trabalhando e a gente tem esse tempo livre. Lei de Igualdade. Primeira parte. Temas da aula: 1. Igualdade natural. 2. Desigualdade das aptidões. 3. Desigualdades sociais.
4. Desigualdade das riquezas. Olá, queridos alunos, espero que todos estejam bem, em suas casas, se cuidando, e quem precisar ir trabalhar, que use máscara. Hoje nós vamos falar sobre igualdade natural. Todos os homens são iguais diante de Deus? Sim, todos têm o mesmo objetivo de Deus, e Deus fez as suas leis para todos. Livro dos Espíritos, questão 603. A lei é igual para todos. Todos os homens são iguais perante Deus. Todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos. Entendemos com a resposta dos Espíritos a Kardec que a igualdade natural é essência que caracteriza toda a humanidade, sendo, pois, que temos um mesmo princípio e uma mesma destinação. Entendimento espiritual. Essa igualdade natural torna-se difícil de entender se não tivermos uma inteligência espiritual que nos remeta ao sentido da existência de Deus como Criador de tudo e de todos, tendo em vista que convivemos em uma sociedade marcada pela desigualdade nos mais diversos setores de nossa vivência social e individual. Não julgar. Se incorporássemos realmente o significado da igualdade natural em nossa vivência, ficaria mais consciente o entendimento das palavras de Jesus. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo, pois conseguiríamos usufruir da paz sem julgar, perseguir ou condenar a ninguém. Desigualdade de aptidões. Viver mais ou menos tempo. Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles viveu mais ou menos tempo e, por conseguinte, realizou mais ou menos aquisições. A diferença está no grau de experiência e na vontade, que é o livre-arbítrio. Daí decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes dá aptidões diversas. As diferenças. Portanto, as diferenças que os homens apresentam entre si, quer em inteligência, quer em desenvolvimento moral, não derivam de sua natureza íntima. Resultam antes de dois fatores. A. No maior ou menor desempenho de suas potencialidades, no desenvolvimento ou não das aptidões e virtudes, enfim, no bom ou mau uso do livre-arbítrio, por parte de cada um. Disto decorre que uns se aperfeiçoam mais rapidamente, o que lhes confere aptidões mais diversificadas. Espíritos missionários. Sendo os mundos solidários entre si, os habitantes dos mundos superiores reencarnam em mundos mais atrasados como espíritos missionários para aprimorar o progresso intelectual e moral através de seus exemplos. Passar de um mundo superior para inferior. Partindo da premissa de que os espíritos não regridem no seu progresso, tem-se que, ao passar de um mundo superior para o inferior, conservarão integralmente as faculdades e aptidões adquiridas. Consequentemente, tal fato acentua ainda mais as desigualdades de aptidões que existem entre os homens. Ajudar os mais atrasados. Deus criou, portanto, espíritos com faculdades desiguais, mas permitiu que os espíritos, com os mais diversos graus de desenvolvimento, estivessem em contato entre si para auxiliar a evolução dos mais atrasados e, necessitando um dos outros, cumprisse a lei do amor. Todos temos um papel útil na criação.
Tal fato explica por que o misto de aptidões é necessário para que cada um possa concorrer para a execução dos desígnios da providência, respeitando-se, evidentemente, os limites físicos e intelectuais. Deste contexto, percebemos que cada um desempenhará um papel útil dentro da criação, pois o que não tem condições de fazer, o outro certamente terá. Desigualdades sociais. Deus experimenta o pobre pela resignação e o rico pelo emprego que dá aos seus bens e ao seu poder. Allan Kardec. Egoísmo do homem. As desigualdades sociais não se enquadram nas leis naturais, porque não são obras de Deus, e sim consequência do orgulho e do egoísmo do próprio homem. O avanço da humanidade. Contudo, à medida que a humanidade avança ética e moralmente, essas desigualdades tenderão a desaparecer, restando somente a desigualdade fruto do mérito e das virtudes adquiridas pelo homem. Meios ilícitos. As desigualdades de riquezas nem sempre se originam das diferentes faculdades ou dos mais variados recursos de alguns dispõem para adquirir mais bens do que os outros. Muitas vezes são também fruto de meios ilícitos. Desigualdades financeiras. Observamos que as desigualdades sociais levam às desigualdades financeiras e vice-versa. É preciso considerar que não é comum uma fortuna chegar providencialmente às mãos de alguém, por meios ilícitos para reparar uma injustiça cometida. Igualdade no mundo de expiações e provas. A igualdade social ou financeira jamais existiu, pois entre os homens a diversidade das faculdades e aptidões impediria que assim fosse. Os combates íntimos. O ser humano se encontra na Terra envolto em batalhas iluminativas cada vez mais severas. À medida que se rebustece emocionalmente, mais desafiador se tornam os combates, porque se transfere para o campo íntimo, onde permanecem as heranças do processo de evolução já conquistado. Desigualdade das riquezas. Agora nós vamos destacar a missão do homem inteligente. Missão do homem. O homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Cabe-lhe desobstruí-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população que a sua extensão comporta. As pesquisas. Para realizar esses trabalhos, precisa de recursos e a necessidade fez que ele criasse a riqueza, como fez descobrir a ciência. Sem a riqueza, não haveria maiores trabalhos, nem atividade, nem estimulante para ação, nem pesquisas. Desenvolve a inteligência. A atividade que esses mesmos trabalhos impõem ao homem lhe amplia e desenvolve a inteligência. A inteligência que se concentra primeiro na satisfação das necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. O abuso do homem. A riqueza, pois, não é um mal em si mesmo. Bem utilizada, ela leva a humanidade não só ao progresso material e intelectual, mas também ao progresso moral. Se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba também as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é ela que devemos inculpar, mas ao homem que dela abusa, como de todos os dons de Deus. A riqueza é um mal?
Pelo abuso, ela torna pernicioso o que mais útil lhe poderia ser. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terrestre. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Portanto, compete ao homem fazê-la produzir bem. A igualdade da riqueza. Que aconteceria se acaso se pudesse repartir toda a riqueza da terra com igualdade entre todos os seus habitantes? A cada um caberia apenas uma parcela mínima e insuficiente. Não haveria recursos para nenhum dos grandes trabalhos que concorrem para o progresso e o bem da humanidade. Como um exemplo disso, temos a parábola do rico e do Lázaro. O rico e o pobre Lázaro personificam diferentes situações existentes na humanidade. Um com bens materiais, opulência, e o outro com escassez de bens, miséria. A parábola analisa algumas questões fundamentais relativas à riqueza, utilidade, emprego e provas, desigualdades socioeconômicas, apego aos bens materiais. Necessidade das descobertas. Tendo o necessário para sobreviver, o homem não sentiria o aguilhão da necessidade para impelir as descobertas e aos empreendimentos úteis. Ainda que fosse possível efetuar essa repartição entre todos os homens, em pouco tempo o equilíbrio estaria desfeito, pela diversidade dos caracteres e das aptidões. A desigualdade dos homens. Por que não são igualmente ricos todos os homens? Não o são por uma razão muito simples, por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. A riqueza em nosso progresso pessoal. A desigualdade das riquezas, como vemos, é um dos problemas que inutilmente se procura resolver, desde que se considere apenas a vida atual. À luz do Espiritismo, porém, entendemos que os seres humanos somos espíritos imortais reencarnados. Para progredir, precisamos das experiências que a vida corpórea enseja. Uma dessas experiências é aprender a produzir a riqueza e com ela trabalhar acertadamente. Através das reencarnações, vamos tendo oportunidade para isso. No Livro dos Espíritos, na questão 814, Kardec diz: Deus concedeu a riqueza e o poder a uns e a miséria a outros para testá-los de maneiras diferentes. A sabedoria de Deus. Entendemos também que Deus concentra a riqueza em certos pontos, para que, daí, se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades, e a desloca constantemente para que não fique longo tempo improdutiva nas mãos dos que não a estão sabendo utilizar, e para que cada um, por sua vez, tenha a oportunidade de lidar com ela. A riqueza em várias reencarnações. Alguns estão dispondo da riqueza no momento, outros já a tiveram, outros ainda virão a usufruí-la, e mesmo que já a teve, poderá, se necessário, voltar a possuí-la. A obra do esforço. Porquanto na terra a riqueza é para poucos, a maioria luta para sobreviver, dispondo apenas de posses medianas ou mesmo enfrentando a miséria. Isto se dá não apenas pela má distribuição da riqueza,
feita pelo materialismo e egoísmo dominante no planeta. É também porque não sabemos todos produzir riquezas ou não queremos nos esforçar para isso. Nós temos o exemplo de Chico Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel, onde ele reencarnou milionário e depois reencarnou 50 anos depois como escravos. Então, esse é um exemplo claro do que Deus deseja para nós. Ou seja, numa hora podemos ter a riqueza na mão, e se não soubermos usá-la sabiamente, podemos numa outra hora vir na miséria para podermos mostrar a Jesus, mostrar a Deus que conseguimos sabiamente, com nossa inteligência, seguir as premissas para podermos passar desse mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. O mal da igualdade das riquezas. Se a riqueza na Terra fosse fácil para todos, em nosso grau de evolução, a maioria não trabalharia, não estudaria, quereria somente gozar, e isso não traz o progresso para o espírito. Se há os que abusam da riqueza, não será com decretos ou leis dispendiosas que se remediará o mal. A riqueza e o egoísmo. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não conseguem mudar o coração. Daí vem serem ela de duração efêmera e quase sempre seguida de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. A riqueza e os graus de evolução. Com a evolução intelecto-moral da Terra, os extremos da miséria ou da riqueza excessiva serão corrigidos pela melhor produção e distribuição de recursos. Sempre haverá na Terra pessoas com menos aptidões e recursos do que outras, por estarem em diferentes graus de elevação. Agradeço a todos que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais uma aula e que Deus abençoe e ilumine a vocês e seus familiares hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Folha de presença. Assinar o livro de presença, respondendo à pergunta abaixo. Se tivéssemos a igualdade das riquezas, o que aconteceria com a grande maioria da humanidade? Vibrações. Em tranquila serenidade e confiantes no Divino Amigo, abramos o coração em vibrações de amor, paz e reconforto em favor dos nossos irmãos sofredores. Vibremos pela paz no mundo, pelos enfermos encarnados e moribundos, pelos sofredores desencarnados na crosta, no umbral e nas trevas, pelos desesperados e suicidas, pela confraternização religiosa, pela expansão do Evangelho, pelos espíritos que estão reencarnados com tarefas definidas, pelos trabalhadores do bem, pelos nossos lares e por nós mesmos. Graças a Deus. Prece final. Vamos tranquilizar nossas mentes, elevar nossos pensamentos. Amado Mestre, muito obrigado por mais uma oportunidade de aprendizado.
Agradecemos aos nossos amigos e benfeitores das esferas de luz, que nos ajudaram na realização deste trabalho, que possamos passar adiante tudo o que aprendemos hoje e sempre, e que possamos estar presentes no próximo estudo. Muito obrigado, que assim seja. Cursos LEAG 2021.